Olá, olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre referência. A dinâmica desse vídeo vai ser um pouco diferente da habitual. Eu vou falar um pouquinho da história aqui dos Estados Unidos, de alguns empreendedores aqui, que vai ser muito legal. Fica aí, assiste esse vídeo até o final, tenho certeza que vai agregar para você. Primeiro, minha referência, número 1, a minha principal referência da vida é Jesus, não tem como ser diferente. Então, eu procuro me espelhar em tudo em Jesus. Jesus, para mim, foi a única perfeição, o único homem perfeito que passou por essa terra foi Jesus. Então, a minha principal referência é Ele, tá? E é Ele que eu tenho como referência. Agora, algumas pessoas que eu tenho como referência aqui, né? Como pai, como empreendedor, como empresário, como administrador financeiro ou como marido, eu tenho algumas referências também aqui. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, que é muito importante, né? É muito importante a gente ter referências aqui, até para saber, né, o caminho que a gente tem que percorrer. E normalmente, como que a gente avalia uma referência? Por aquelas pessoas que deram certo naquele determinado assunto. Só que muitas vezes tem uma pegadinha aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia com a internet, hoje em dia com essa facilidade, né, que a gente olha Instagram, que a gente olha as redes sociais, as referências se tornam aparentes, né? Então nem sempre aquilo que a gente está olhando é aquilo que a pessoa é, né? Então é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Muito cuidado, né? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Para falar um pouquinho dessa parte financeira, né? A minha função é administrar recurso, eu administro o recurso das pessoas, as pessoas confiam a mim o recurso, aonde que eu vou alocar o recurso, né? O que eu vou fazer para multiplicar o recurso das pessoas. Então o que eu sei fazer é isso, né? Então são duas coisas diferentes, uma administrar recurso e outra ganhar recurso, outra ganhar dinheiro. São duas coisas completamente distintas, tá certo? Então, isso é muito importante. Por que eu estou falando bastante sobre isso? Porque eu vejo bastante gente, e isso dói meu coração, isso machuca o meu coração que vocês não têm ideia, né? Tem pessoas que têm, né, que ganha dinheiro ou que trabalhou uma vida para juntar dinheiro e aí começa a olhar e ter como referência pessoas que administram recurso, mas administram recurso de uma forma totalmente errada, né? Pessoas que dão golpe, pessoas que fazem coisa errada, entendeu? E tem essas pessoas como referência por conta de uma aparência, né? Por conta daquilo que está sendo vendido para elas. E nem sempre isso é uma verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá certo? Então isso é muito importante, gente. É muito importante a gente ter conselheiro, é muito importante a gente, né, ter conselheiro em todas as áreas da vida, né? Ter algumas referências como né, que eu já falei, como administrador e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado com as aparências, tá certo? Então minha referência como pai é o meu pai, né? Sou muito grato ao meu pai me deu a melhor educação que um filho poderia ter, né? Então eu sou muito grato ao meu pai. Todo mundo tem qualidades e tem defeitos. Meu pai me ensinou a ser um cara extremamente carinhoso, um pai carinhoso e também me ensinou, né, como ser um marido, né? Como ser um bom marido, talvez não da forma certa, né? Mas eu aprendi, né? Ele me deu uma boa educação. Então eu sempre olho pelo lado positivo e eu sou muito grato, né, aos meus pais, eu sou muito grato, né, algumas amizades que eu tive, realmente para que eu pudesse hoje dar valor para algumas amizades. Então eu sempre aprendo dessa forma, né? E agora com relação a referências, por exemplo, eu tenho uma referência como empreendedor. Eu sempre administrei dinheiro das pessoas. Eu nunca fui um cara que ganhei muito dinheiro. Eu ganhei bônus em banco, eu tinha um salário bom no banco, mas eu nunca saí dessa caixinha. Então ganhar dinheiro para mim era um desafio, né? Ganhar mesmo, que estou falando, né? E é que as pessoas olham o resultado. Eu vou abrir uma coisa para vocês que eu não falo para ninguém, né? Principalmente em vídeo aqui. Algumas pessoas bem íntimas sabem, mas o ano de 2021, ele foi o melhor ano que eu tive na minha vida. Foi o ano de 2021, ano passado. E olha que a gente passou pela pior crise, né? Uma das piores crises da história, que foi o Covid.
Mas foi o melhor ano da minha vida, em todos os sentidos. Tudo, em todas as frentes foi o melhor ano da minha vida. E uma das frentes que é o que todo mundo olha, que é o lado financeiro, eu ganhei mais dinheiro em 2021, no segundo semestre de 2021, do que toda a minha vida. Tudo que eu ganhei de dinheiro aí no Brasil, tudo eu ganhei em menos de 6 meses do ano de 2021, do segundo semestre do ano de 2021. E juntando eu e a minha esposa, a gente ganhou mais dinheiro do que nós dois, né, trabalhando toda a vida no Brasil. Então a gente ganhou aqui no segundo semestre do ano de 2021. Eu pude ser um cara extremamente generoso. Eu doei, eu ofertei mais do que anos de trabalho no Brasil. O melhor ano de trabalho no Brasil, eu ofertei esse recurso aqui. E também pude honrar meus pais e uma série de coisas que eu nunca tinha feito dessa forma. E para mim foi extremamente gratificante. Então foi um ano para mim extraordinário. 2022 está sendo o melhor ano da minha vida também. Então eu estou vivendo coisas maravilhosas, está acontecendo muita coisa e extraordinária. Então por que eu estou falando isso para vocês? Porque infelizmente as pessoas olham o resultado da vida das outras, né? Então as pessoas olham o resultado das outras pessoas, né, para ter essas pessoas como exemplo. Eu não quero que ninguém me trata como exemplo, não é isso que eu quero dizer. Mas é para que vocês prestem atenção. Não olha o resultado somente das outras pessoas. Não olha somente o resultado. É interessante você olhar o resultado. Ah, a pessoa chegou lá, tal. Como que ela percorreu esse caminho? Tem duas formas, né? Uma forma, a gente, né, já viu aí vários vídeos na internet de pessoas que fazem tramóia, trapaças, né? Tá correndo ali numa corrida de obstáculos, dá cotovelada em um, machuca o outro, mas chega e ganha a corrida. Mas tem duas formas de você chegar. Uma você pode chegar inteiro e outra você pode detonar todo mundo no meio do caminho. E aí, né, poucas pessoas vão saber os obstáculos que você enfrentou nessa caminhada e, né, conhecer realmente o que você passou para enfrentar esses obstáculos. Então, são algumas coisas que eu pego como parâmetro. Mas falando um pouquinho, né, de uma referência como empreendedor. Por que eu falei isso? Porque, por exemplo, eu aprendi a ser empreendedor agora, aqui nos Estados Unidos, quando eu construí a To Be Trust há 5 anos atrás. Então estou passando todo esse processo, né? A To Be Trust para mim aqui, eu venho investindo muito recurso na To Be Trust. Eu tenho minhas outras fontes de renda, eu tenho meus investimentos aqui, enfim. Esses 5 anos para mim está sendo, né, um tempo de aprendizado sobre empreender, como que é contratar pessoas. Esse processo para mim está sendo muito gostoso, está sendo muito legal, né? Então eu estou curtindo muito esse processo. Porque eu era funcionário, né? E passei a ser dono de uma empresa aqui, passei a ser empresário, tá certo? Então, quem que eu tenho que ter como referência? Empresários, né? Então eu não posso olhar o cara que, sei lá, o cara que faz comida, nada contra, mas eu não posso olhar o Neymar. Eu não manjo nada, não conheço nada de futebol, mas eu não posso olhar o Neymar, né? Porque o cara faz outra coisa. Então eu vou olhar aquilo que, né, quem que é a minha referência como empreendedor. Então isso é que a gente precisa alinhar, né, quem que são as nossas referências. Então isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Bom, falando da minha referência de empreendedor, aí eu vou falar um pouquinho da história aqui dos Estados Unidos. É um cara chamado John Davison Rockefeller, o mais conhecido como Rockefeller, que foi o cara do petróleo aqui dos Estados Unidos. É um cara que inventou, o cara que, né, que fez o refino, os primeiros refinos aqui dos Estados Unidos, os primeiros refinos de petróleo foi feito aqui por esse homem chamado Rockefeller. Ele cresceu em uma família extremamente humilde, né, muito carente e precário, e é um cara que foi um dos caras mais ricos que tiveram na história aqui do mundo, né? Então um dos caras mais ricos do mundo foi esse cara chamado Rockefeller. Só para vocês terem uma ideia, ele foi dono de mais ou menos mais de 90% da indústria de petróleo, né, do mundo naquela época. Então o Rockefeller ele assim quebrou tabus, quebrou paradigmas. É um cara que ele foi um empreendedor, ele foi para cima. E o porquê que eu admiro bastante esse cara? Pelo seguinte. Então, primeiro, ele era um cara temente a Deus. Então, ele era um cara cristão, ele era um cara temente a Deus e teve uma passagem da vida dele que para mim é um grande exemplo, tá certo? Que é muito legal isso aí. Fica aí, ó, presta atenção nisso que eu vou falar, pode virar uma chave para você. Lá atrás, o cara mais rico do mundo naquela época, antes do Rockefeller, foi um cara chamado Vanderbilt.
Não sei se vocês já ouviram falar. Mas o Vanderbilt, ele tinha basicamente mais de 50% da indústria de trens aqui dos Estados Unidos. Então, ele tinha trem que ligava todos os lados aqui dos Estados Unidos. E tudo basicamente naquela época era transportado de trem, né? Então ele tinha ali quase um monopólio, era, né, basicamente ele que dominava toda a indústria de trens. Então ele era o cara mais rico daquela época, ele era um cara extremamente poderoso e ele que, né, transportava tudo, né, daquela época lá. Bom, muito bem, porque não tinha carro naquela época, então era só trem e cavalo, né? Então coisas que eram muito pesadas transportava de trem e ele que detinha o trem, então ele cobrava quanto ele queria e ele dominava tudo ali naquela época, tá certo? E aí veio Rockefeller. Rockefeller, naquela época, ele começou a fazer, ele morava ali em Ohio, em Cleveland, se não me engano, e ele tinha uma refinaria lá. E ele transportava petróleo e naquela época também não tinha eletricidade, então ele fez o refino e fazia, né, o querosene naquela época. E as lamparinas iam querosene, e o querosene até então, até a chegada ali do Rockefeller, tinha muitos acidentes, então era extremamente inflamável, pegava fogo com muita facilidade, o cara deixava a lamparina, derrubava e pegava fogo na casa rapidamente. Então as pessoas tinham muito preconceito com a palavra querosene. E ali ele desenvolveu um querosene chamado Standard Oil, que daí vinha numa embalagenzinha ali, numa latinha, e ele vendia esse querosene para os Estados Unidos inteiro e era transportado pelos trens do Vanderbilt, beleza? Até então tá tudo bem. Só que esse cara, o Rockefeller, ele era quebrado, ele investia tudo na empresa e ele era quebrado, né? As contas dele estavam tudo do avesso, estava tudo ruim. Até que chegou um determinado ponto que o Vanderbilt ficou sabendo, chamou ele para ter uma reunião. Basicamente ali, provavelmente ele ia comprar, né, a indústria ali do Rockefeller. E o Rockefeller, ele estava indo como fracassado, né? Ele estava indo como de cabeça baixa. Ah, tá, eu vou vender ali, vou fazer uma sociedade com o Vanderbilt, olhando, é um cara mais poderoso, tal. Só que aí o que aconteceu? Ele ia pegar o trem, que era do Vanderbilt, né? Porque tudo era dele, a indústria de trens. E aí ele foi pegar esse trem, e o Rockefeller era um cara temente a Deus. Ele pegou, despachou a mala dele ali, né? A mala dele foi antes pro trem, entrou no trem, e aí alguns minutos antes ele teve alguns imprevistos e ele perdeu esse trem, né? Ele perdeu o trem. A princípio, ele imagina, o cara perdeu o trem, uma reunião importante, quantas vezes a gente, né, não acontece isso com a gente. Então ele perdeu essa reunião, o cara ficou bravo, deve ter ficado bravo, tal, não sei o quê. E aí ele perdeu essa reunião. O que aconteceu? O trem descarrilhou, caiu no barranco, explodiu, morreu todo mundo que estava lá no trem. Cara, depois disso, esse cara se empoderou, ele falou o seguinte: Deus está comigo, Deus está à minha frente. Ele se empoderou disso e falou: nada mais vai me deter, nada, eu vou para cima e Deus está comigo em tudo que eu fizer. E o cara foi para cima. E aí depois, quando ele teve a reunião com o Vanderbilt, ele que colocou a carta na mesa, mesmo a empresa dele estava, né, estando quebrada, ele foi para cima e ali fechou um contrato com o Vanderbilt naquela época e para ele ajudou. E aí ele começou a comprar todas as refinarias aqui dos Estados Unidos, até que comprou aí mais de 90% das refinarias aqui dos Estados Unidos. Muito bem, não parou por aí. Aí o Vanderbilt quis dar uma tungada nele, né? Quis aumentar lá o preço do frete, imagina, falou: ah, não vou mais levar o seu, né, o seu querosene, ah, vou aumentar o preço. Aí ele falou: ah, você vai brincar comigo? Não brinca, né? Esses caras é complicado, você tem que dar uma trucada, você tem que ir pra cima, porque senão dá ruim. E aí o que o Rockefeller fez? Falou: ah, você quer me pegar? Imagina, você tem um celular e não ter operadora, não ter internet, não ter nada, serve pra nada, né? Então não adianta o cara tirar o petróleo, não adianta o cara ter querosene e não poder levar para os lugares, né? O que ele fez? Ele foi lá e rasgou os Estados Unidos inteiro. Colocou o gasoduto em tudo aqui nos Estados Unidos, ligando de um ponto para outro. Então, basicamente, tudo que era transportado por trem começou a ser, né, transportado ali pelos oleodutos naquela época. E aí quebrou a empresa do Vanderbilt naquela época, né? Então quebrou o cara que era o homem mais rico do mundo naquela época. O Rockefeller foi lá e quebrou. Puf. Lembra que eu falei que o Vanderbilt tinha mais de 50%? Sim, ele tinha. Aí a outra parte era de um cara que chamava Scott e sei lá o quê. O Scott, ele era um cara também extremamente... O cara era bruto. Mas ele tinha um filho, Carnegie.
Depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Mas falando dele, aí o cara foi dar uma trucada para cima do Rockefeller também. Ele tinha uma das ferrovias, né, mais importantes ali, que ligava, né, uma das principais refinarias dele a Filadélfia, a Nova York. E ali ele foi dar uma tungada, né, no Rockefeller. O Rockefeller pegou e falou, ah, é? Foi lá e desligou as refinarias. Falou, tá bom, então não transporta? Não transporta. E foi lá e desligou tudo. E aí deu uma guerra civil ali, porque imagina, todo mundo estava acostumado a ter luz, né? Naquela época era, né, precisava do querosene, não tinha querosene. E ali teve uma guerra civil e aí explodiu tudo ali. Teve uma revolta, botaram fogo na indústria do cara, do Scott, e aí quebrou o Scott também. E aí o Rockefeller, né, basicamente dominou tudo, rasgou, né, ali todas as, né, o que era principal ali, ele começou a transportar via oleoduto. E o cara foi para cima e basicamente esse foi um dos caras mais ricos que tiveram na história. Mas não pelo fato do dinheiro, porque não é isso. Você a partir de 1 bilhão, 2, 3, você ter 10, 15, 20, não muda nada. Né? E você tendo também não muda nada. É a mesma coisa, entendeu? Você não consegue gastar. Né? Você não vai comprar um barco um pouco maior, um carro. Não funciona assim. Então é isso que a gente precisa entender. Mas por que eu admiro muito esse cara? Primeiro porque ele era um cara cristão e segundo porque como o grande negócio é como essas pessoas acabam a vida delas, né? Não é como começou e como passou pelo processo, mas como acaba. Ele morreu quase com 100 anos e ele foi um dos maiores filântropos, né? Pode falar assim? Um dos caras que mais doou recurso, né, para instituições, para fundações aqui dos Estados Unidos e do mundo, né? Ele doou bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Ele foi um cara muito importante para a igreja, né? Para a igreja batista aqui, quando chegou aqui nos Estados Unidos, para a First Baptist, ele injetou muito recurso lá e ajudou, né, a igreja naquela época. Então, por isso que eu gosto bastante dessa história, me identifico muito com essa história e ele para mim é uma referência como empreendedor, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho, como esse vídeo está bem longo, só para vocês terem uma ideia, essa parte é o tamanho. Vocês já ouviram falar da Shell, né? Do posto Shell. Então, quem é dono é a ExxonMobil, né? Que é o dono também daquela marca a Mobil. Tem várias marcas ali da Exxon. Hoje ela vale por volta de 400, 500 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, esta Standard Oil, que tinha mais de 90% das refinarias, o governo foi lá e fatiou, retalhou a empresa do cara e aí dividiu em várias empresas. Uma delas, um dos pedacinhos do retalho é a ExxonMobil, que é dona da Shell, dona de uma série de outras marcas. Aí teve também a Chevron, que também tem outras marcas, né? Que tem a Texaco, que tem a Castrol, tem um monte de outras, né, empresas ali, outras marcas. Aí também tem a British Petroleum, e tem várias marcas aí. Então, acho que, se eu não me engano, são 11 empresas. O governo foi lá e tesourou toda a empresa, picotou ela inteira para não ter um monopólio, né? E aí dividiu a empresa do cara, só para vocês terem uma ideia do tamanho que era a empresa. Era uma só, né? E aí o governo foi lá e picotou em várias empresas que hoje são as maiores empresas do mundo, né? Então, essa história aí eu gosto bastante. Mas é um cara que foi para cima e o mais interessante é como ele acabou a vida dele, que isso para mim é uma grande referência, né? Ele acabou ali construindo realmente o legado, deixando, né, escolas, né, uma educação para os filhos super top e que hoje, né, tem gente no Senado e hoje são uma das pessoas mais influentes do mundo, são pessoas ligadas à família dele, tá certo? É isso aí, gente, um ótimo dia para todo mundo, é isso aí, vamos para cima. Referência, pega as pessoas certas de referência, né? Não é porque o cara ok, tem caras bons aí, pô, conheço alguns, tem amigos aqui que são referências como, assim, do bem, né, tal, mas como administrador de recursos, por exemplo, não é um bom administrador. Então, não é que você vai pegar o cara que é um bom cantor, que ele é referência para tudo. Não, pega, né, cada área da vida dele ali, ou de pessoa, você pega tendo uma referência, entendeu? Então, isso é muito importante, tá certo? É isso aí. Qualquer coisa eu tô por aqui, minha gente.